Senhor presidente, senhores deputados, parecer de plenário pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Constituição de Justiça e Cidadania do projeto de lei número 5582/2025. Relatório. O projeto de lei 5582/2025, a autoria do Poder Executivo, altera diversos diplomas legislativos pátrios para dispor sobre mecanismos de combate às organizações criminosas no país, recrudescendo penas e propondo mudanças de natureza instrumental. Na justificativa remetida, rubricada pelo Ministro da Justiça, descreve-se o seu teor como um projeto robusto que busca atualizar o ordenamento jurídico brasileiro frente aos desafios contemporâneos do crime organizado, em consonância com os princípios constitucionais e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Em despacho do presidente dessa Casa Legislativa, foi distribuído para as Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para apreciação meritória e de Constituição e Justiça e Cidadania para análise de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O projeto de lei encontra-se em regime de urgência constitucional, estando a matéria pronta para apreciação em plenário. Voto do relator. Projeto de lei número 5582 de 2025, de autoria do Poder Executivo, altera diversos diplomas legislativos pátrios para dispor sobre mecanismos de combate às organizações criminosas no país, recrudescendo penas e propondo mudanças de natureza instrumental. Prima facie, passa-se a apreciação das matérias de competência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Quanto à constitucionalidade, a proposição não apresenta vícios, porquanto observadas as disposições constitucionais pertinentes, a competência do Poder Executivo Federal, Presidência da República, para legislar sobre a matéria, bem como o Congresso Nacional para apreciá-la. Ademais, quanto à constitucionalidade material, entendemos que a proposta analisada não afronta qualquer diretriz estabelecida pela Carta Magna. No que guarda pertinência com a juridicidade, o projeto não apresenta vícios, se harmoniza com o ordenamento jurídico e com os princípios gerais do direito, além de se consubstanciar como espécie normativa adequada para o fim pretendido. Em relação à técnica legislativa, cumpre ressaltar que a proposição se subsume perfeitamente aos preceitos da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis. Quanto ao mérito, alguns pontos nodais merecem destaque, senhor presidente. O Brasil, senhores deputados, enfrenta uma das mais graves fases da sua história recente no campo da segurança pública. As organizações criminosas ultraviolentas deixaram de ser agrupamentos desarticulados e passaram a operar com estrutura hierárquica, recursos financeiros vultuosos e logística avançada. O fenômeno ultrapassou o limite da criminalidade comum e assumiu contornos de ameaça direta à autoridade do Estado. O país assiste assustado a esse processo de militarização do crime, onde jornais noticiam cotidianamente ataques coordenados com armamento bélico, sabotagem de serviços públicos, destruição de veículos policiais blindados, uso de barricadas, drones equipados com granadas, delinquentes portando fuzis e armas de uso exclusivo das Forças Armadas, domínio de territórios, controle violento de comércios e atividades econômicas, dentre outros. Organizações criminosas arrecadam milhões de reais por mês com o tráfico de drogas, contrabando, transporte irregular, grilagem de terras, exploração do gás e da energia, dentre outros. Em muitos locais, o Estado deixou de ser o provedor da ordem e o crime preencheu o vácuo institucional. Esse cenário, que parece a descrição de zonas de guerra, é, infelizmente, a realidade de muitos centros urbanos do Brasil. O resultado disso é uma sociedade refém do medo, em que o cidadão comum vive encurralado entre o domínio de grupos infratores e limitação operacional do Estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, os tiroteios são diários e a rotina de escolas fechadas por causa de confrontos se tornaram o retrato de uma nação em colapso, na sua função mais básica, garantir segurança e paz social. Em São Paulo, o crime opera de forma silenciosa, mas capilar, infiltrando-se em empresas, contratos públicos e instituições financeiras, transformando a criminalidade num fenômeno econômico e político. Essas dinâmicas replicam-se por centenas de cidades no país. Esse é o contexto que impõe ao Parlamento brasileiro o dever de reagir com técnica, firmeza e urgência.
As leis atuais, criadas para enfrentar crimes individuais, não estruturas empresariais criminosas, tornaram-se insuficientes. É preciso modernizar o ordenamento, endurecer as penas, eliminar brechas processuais, criar instrumentos patrimoniais eficazes, assegurar o isolamento absoluto das lideranças criminosas e, principalmente, garantir que as penas sejam efetivamente cumpridas. O enfrentamento do crime organizado no Brasil exige, portanto, legislação de guerra em tempo de paz, normas que asfixiem financeiramente as organizações criminosas ultraviolentas, silenciem seus líderes, alcancem o patrimônio ilícito, desestimulem o ingresso de novos membros e restabeleçam o monopólio estatal da força. Nesse desiderato, com fulcro de tentar resolver o problema acima delineado, o governo federal, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, propôs o presente projeto de lei 5582 de 2025, que se trata de preposição de elevada relevância para o Estado Democrático de Direito, na medida em que assume a necessidade de cercear, neutralizar e desarticular as organizações criminosas ultraviolentas. Aproveitar essa oportunidade legislativa de modernizar tipificações, endurecer sanções, criar instrumentos assecuratórios robustos e dotar o Estado de mecanismos eficazes de resposta é a obrigação deste Congresso Nacional. Muitos pontos trazidos na proposição original são de excelente contribuição ao nosso sistema de justiça criminal, como a criação de um Banco Nacional de Dados de membros de organizações criminosas ultraviolentas, o afastamento cautelar de servidores públicos ligados ao crime organizado, a intervenção judicial de empresas infiltradas com faccionados, os processos de descapitalização e confisco patrimonial de membros de organizações criminosas ultraviolentas, o monitoramento de diálogos dos parlatórios prisionais, dentre outros. A pauta, senhor presidente, é suprapartidária e os pontos citados merecem indubitavelmente incorporação ao ordenamento pátrio. No entanto, como profissional de segurança pública e jurista comprometido com a técnica legislativa e com a efetividade das normas penais, cumpre observar que o projeto original apresenta soluções que, apesar de bem intencionadas, não atendem ao rigor que a sociedade espera. A primeira e mais evidente é a opção legislativa adotada no texto original de ampliar o rol dos tipos penais já previsto na Lei de Organizações Criminosas, o que parece confrontar com a melhor técnica legislativa. Inicialmente, optei por acrescer as disposições pertinentes na Lei 13.260, de março de 2016, Lei Antiterrorismo, adotando a equiparação por lesividade, isto é, sem transformar as condutas em terroristas em sentido estrito. Após amplo debate democrático e criteriosa análise, contudo, optei por retirar as disposições relativas às organizações criminosas ultraviolentas, paramilitares e milícias privadas do referido diploma, para instituir um diploma autônomo de enfrentamento ao crime organizado armado. A razão é única. Tratando-se de norma autônoma, confere aos mandamentos legais maior força normativa, autonomia imperativa e estabilidade institucional ao tratamento jurídico das organizações criminosas ultraviolentas que desafiam o poder do Estado. É a mesma lógica que foi utilizada na Lei de Crimes Hediondos, na Lei de Tortura, na Lei de Lavagem de Dinheiro, na Lei de Drogas, entre outras. Um diploma autônomo, inovador, com estrutura própria, sistemática, coerente e finalidade definida, reconhece a gravidade específica do tipo de criminalidade nele disciplinada, sem submetê-la aos limites conceituais estabelecidos em outras normas. O objetivo é dotar o ordenamento jurídico de um instrumento robusto, permanente e tecnicamente adequado, que não dependa de interpretações expansivas da lei para alcançar condutas que possuam natureza distinta. Ademais, a adoção de um diploma autônomo torna desnecessária qualquer disposição expressa sobre a competência do Ministério Público, da Polícia Federal ou das polícias estaduais, uma vez que, não se tratando de crime disposto na Lei de Terrorismo, prevalecem integralmente as regras constitucionais e legais já vigentes. Os artigos 109 e 144 da Constituição Federal, bem como o Código de Processo Penal, já estabelecem de forma precisa os critérios de competência segundo a natureza e o alcance dos delitos. Assim, a lei mantém a harmonia com o sistema federativo, respeitando a repartição de atribuições entre os órgãos de persecução penal
e evitando sobreposições indevidas. Em síntese, presidente, a criação deste marco legal autônomo de combate às organizações criminosas, armadas e milícias privadas representa um avanço institucional, assegurando maior clareza, efetividade e autoridade normativa à repressão dessas condutas que ameaçam a ordem pública e o Estado democrático de direito. Essa escolha legislativa reforça a segurança jurídica, evita conflitos interpretativos entre órgãos de persecução penal e garante maior racionalidade ao sistema de enfrentamento ao crime organizado, distinguindo-o adequadamente das hipóteses de terrorismo, sem qualquer prejuízo à cooperação interestadual, internacional e interinstitucional prevista nas normas vigentes. Quanto ao conteúdo, mantenha toda a essência do conteúdo disposto no substitutivo anterior. Mantenho também a correção das fragilidades do projeto encaminhado pelo governo federal, dentre as quais se destacava a previsão da figura que se poderia denominar organização criminosa privilegiada, ou a criação de causas de diminuição ampla de pena, de 1/6 a 2/3, para integrantes de organizações criminosas que preencham requisitos pessoais, primariedade, bons antecedentes e não liderança. Trata-se de dispositivo que gera contradição flagrante com a finalidade normativa do conjunto punitivo, enquanto se aumenta a pena no caput para domesticar a periculosidade coletiva, institui-se simultaneamente mecanismo de redução capaz de esvaziar a eficácia punitiva. Na prática, isso significa que um membro do primeiro comando da capital em São Paulo, quando condenado, poderia ser punido apenas com 1 ano e 8 meses de prisão em regime aberto, o que é por si só um contrassenso técnico com a essência e a finalidade que se propõe nesta oportunidade. Tal dispositivo, além de vulnerável a interpretações de provável aplicação retroativa em benefício do réu, por ser norma de efeito favorável, possibilita o efeito prático de desencarcerar soldados do crime, que na prática operacional contribuem para a manutenção do grupo. Um membro que, em tese, troca tiros, participa de extorsões e se integra à rede criminosa poderia, por via dessa redução, cumprir pena residual de 1 a 3 anos conforme a base, o que contraria a vocação preventiva e retributiva do sistema penal. É insustentável normativamente criar a figura que transforme a submissão ao comando de facção num critério atenuador tão volumoso. Em outras palavras, a instituição de causa de diminuição resulta em solução normativa que mais favorece a reincidência e a continuidade do poder paralelo do que a desincentiva. Ademais, o projeto que ora se analisa traz um aumento extremamente tênue de penas, silencia completamente sobre recrudescimento de progressão de regime, sobre cortes e benefícios aos apenados, sobre medidas de captação de bens e valores utilizados pelo crime organizado ultraviolento, sobre meios de perdimento de bens na esfera civil, dentre outros. Em suma, não resolve o problema efetivamente. Com efeito, propõe-se algumas mudanças que se pretende perpetrar para unificar e aprimorar instrumentos já existentes, elevar penas, definir condutas de modo objetivo e criar mecanismos de intervenção patrimonial e empresarial que tornem inviável a continuidade das atividades criminosas. Os seguintes 5 eixos centrais. 1. Aperfeiçoamento das tipificações penais para abranger condutas de domínio territorial, sabotagem de serviços públicos, ataques contra forças de segurança, controle social por meio de violência, ataques contra carros fortes, meios de transporte ou instituições prisionais, sequestros de aeronaves, novo cangaço, dentre outros. A nova redação dispensa discussões sobre motivação ideológica e foca no efeito concreto, a intimidação coletiva e o enfraquecimento da autoridade estatal. Ponto 2. Agravamento das penas. Com base em parâmetros de proporcionalidade, a pena do projeto que se analisa iria de 1 ano a 8 meses de prisão, pena mínima. No substitutivo que se apresenta a Lures, a pena mínima que se propõe aos crimes descritos nessa proposição é de 20 anos e máxima 40 anos, podendo chegar até 66 anos para os líderes de organizações criminosas. Terceiro item, medidas assecuratórias de bloqueio patrimonial, permitindo sequestro, arresto e indisponibilidade de bens físicos, digitais e financeiros, inclusive mantidos em nome de interpostas pessoas.
O texto prevê também a comunicação obrigatória com órgãos de controle financeiro e a possibilidade de cooperação internacional para rastreamento de recursos em offshores. Intervenção em pessoas jurídicas utilizadas pelo crime, medida que impede o uso de empresas como instrumentos de lavagem de dinheiro e permite a recuperação ordenada de bens e atividades ilícitas. Fortalecimento da execução penal, com previsão de cumprimento de pena em presídio federal de segurança máxima para lideranças de facções e organizações criminosas ultraviolentas. O objetivo, senhor presidente, é interromper comunicações ilícitas e reduzir o poder de comando exercido a partir dos presídios. Mais do que criar novos crimes, mais do que aumentar as penas, o principal desafio do Brasil no enfrentamento à criminalidade é fazer cumprir as penas que já existem. A crise de segurança pública não decorre apenas da ausência de tipificações adequadas, mas, sobretudo, a fragilidade do sistema de execução penal, que permite que condenações severas se convertam na prática em curtas estadias prisionais seguidas de sucessivos benefícios. Nesse diapasão, propõe-se mudar essa perspectiva, prevendo que os crimes tipificados sejam insuscetíveis de graça, anistia, indulto e liberdade condicional. Impende ressalvar neste ponto que era vontade deste relator incluir expressamente no texto a vedação à liberdade provisória. Contudo, a Suprema Corte já reconheceu em mais de uma oportunidade, tanto na Lei de Crimes Hediondos como na Lei de Drogas, a inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória. Assim, por mais que eu, e acredito que a maioria desta casa, queiramos endurecer o combate ao crime organizado, temos de fazê-lo dentro dos limites constitucionais, no que preferi não incluir esse dispositivo para preservar a segurança jurídica e a efetividade do texto. Outro ponto essencial é fazer com que o preso realmente cumpra a pena determinada no que se propõe nos crimes aqui disciplinados. O aumento do tempo necessário para a progressão de regime, que pode chegar a cumprir até 85% da pena em regime fechado. Isso é garantido com a inclusão dos tipos penais criados na Lei de Crimes Hediondos. Ademais, o substitutivo prevê que seja vedado aos dependentes dos membros de organizações criminosas ultraviolentas a concessão do benefício do auxílio reclusão. Além disso, estabelece regras claras para perdimento de bens, inclusive cautelares, na fase investigativa, antes que os membros das organizações criminosas dilapidem o patrimônio criminoso. Não menos importante, sempre deixei claro que o meu parecer inicial era um ponto de partida e não uma linha de chegada. Após muito diálogo com deputados, senadores, magistrados, policiais, membros do Ministério Público, profissionais da segurança pública, lideranças políticas, juristas, incorporei ao substitutivo os seguintes pontos relevantes. Criação da figura típica autônoma para aqueles que cometem atos do artigo 2º, mas que não interagem em organização criminosa ultraviolenta, que não integrem paramilitar ou milícia privada, tendo em vista que muitas vezes é demasiadamente complexa a prova de que o infrator integra uma organização criminosa ultraviolenta. 2. Criação do Banco Nacional de Dados de membros de organização criminosa ultraviolenta e dos bancos estaduais com a mesma finalidade, que deverão funcionar de forma interoperável com o Banco Nacional e com os demais bancos estaduais, permitindo o intercâmbio direto de informações, entre outros. Previsão de uma ação civil de perdimento de bens, que pode correr paralelamente às medidas determinadas na esfera criminal, que é imprescritível e pode perseguir bens de membros de facções para sempre. Previsão da causa de aumento de pena por uso de drones, veículos aéreos não tripulados, equipamentos de contra-inteligência, georreferenciamento ou qualquer outro meio destinado a defender a prática dos atos descritos nesta legislação. E o novo substitutivo, que ora se apresenta os seguintes pontos primordiais. Previsão na lei de lavagem de capitais que o produto ou proveito do crime seja revertido em favor do ente federativo responsável pela investigação. Estabelecimento do conceito de organização criminosa ultraviolenta para fins doutrinários e com fulcro de evitar interpretações subjetivas. Previsão expressa de que quando houver força-tarefa para investigações de facções, o Ministério Público participará no que couber, inclusive, através dos procedimentos investigatórios criminais do Ministério Público, os PICs, incluídos aqueles conduzidos por grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, os GAECOS. Previsão expressa de que as medidas
constritivas previstas na lei não inviabilizam a retenção, apreensão e perdimento de bens, valores e ativos previstos em normativos internos aplicados no âmbito do processo administrativo, que inclusive foi uma sugestão do Ministério da Fazenda, o que permite a Receita Federal, Banco Central e outros órgãos fiscalizadores possam continuar executando suas medidas de perdimento imediato de bens, nos termos estipulados em seus regramentos. Ademais, em que pese este relator não tenha sido procurado em nenhum momento por representantes do governo federal, tomei conhecimento pelas mídias de alguns pontos que não agradavam, pelos quais fiz as seguintes modificações, presidente. Destinação dos bens apreendidos ao Fundo Nacional de Segurança Pública no respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais. E quando houver a participação da Polícia Federal, ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Em um primeiro momento, optou-se, após pedidos de representantes da Polícia Federal, e eu cito nominalmente aqui a Associação dos Delegados de Polícia Federal, encaminhar os ativos apreendidos para o Fundo para o Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. Contudo, tendo em vista a manifestação midiática do governo federal de que isso poderia prejudicar as contas públicas e outros investimentos, em simetria ao que é feito com os estados, previu-se o encaminhamento do quinhão cabível à Polícia Federal ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Previsão de perdimento automático de bens, ainda na fase de inquérito policial, nos moldes previstos no projeto inicial, quando não provada a origem lícita dos bens apreendidos, se houver risco concreto de dissipação do patrimônio. Previsão de que a audiência de custódia será realizada, em regra, por videoconferência, salvo decisão judicial fundamentada em sentido contrário. Quanto a isso, a título elucidativo, segundo o levantamento do Ministério da Justiça em 2018, a escolta de presos, especialmente para audiências, custou 250 Senhor presidente, é uma questão de ordem. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem. O relator É para ajudar nos trabalhos. O relator está fazendo uma leitura importantíssima, mas nós estamos vendo aqui que ninguém está prestando atenção. Ninguém está prestando atenção. Eu acho que seria muito mais razoável disponibilizar para todos os deputados do sistema de informática da Câmara e dar por lido o parecer e partimos para um debate questionando o relator. Eu acho que estaríamos ganhando muito mais no aprofundamento do debate. É apenas uma sugestão, presidente. Vamos garantir a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Estou acabando o voto. Retomando, previsão de perdimento automático de bens, previsão de que a audiência de custódia será realizada em regra por videoconferência, salvo decisão judicial fundamentada em sentido contrário. Quanto a isso, a título elucidativo, segundo o levantamento do Ministério da Justiça, em 2018 a escolta de presos, especialmente para audiências, custou 250 milhões de reais aos estados, com a contemplação do pagamento de diárias, manutenção de veículos, combustível, excluídos dos cálculos salários dos agentes penitenciários. Soa no mínimo razoável tamanho gasto para atos processuais que podem ser contemplados pelos atuais meios tecnológicos de comunicação. Por fim, a última incorporação atinge a sugestão de alguns membros do Poder Judiciário para que os homicídios cometidos por membros de facções e organizações criminosas ultraviolentas, no contexto dos delitos descritos no substitutivo, sejam julgados em primeiro grau de jurisdição por um colegiado, nos exatos termos que já ocorrem para outras organizações criminosas nos termos da Lei 12.694 de 2012. A justificativa para a inovação supra é a mesma que alicerce o crime de latrocínio não ser julgado pelo tribunal do júri, em que a morte é juridicamente concebida como crime meio para a consumação do delito patrimonial e não crime fim em si mesma. Nos casos de homicídios decorrentes dos crimes previstos nesta lei, a finalidade central da conduta não é eliminar a vida por si só, mas impor domínio territorial, garantir obediência, consolidar poder, intimidar autoridades, silenciar testemunhas ou assegurar a continuidade da atividade ilícita. Portanto, não se trata de homicídio comum, mas de um ato instrumental inserido em uma lógica de macrocriminalidade estruturada. Ademais, a opção pelo julgamento em varas criminais colegiadas, afastando a competência do júri, preserva a coerência do sistema penal. Isso porque o modelo constitucional do júri foi concebido para resolver conflitos intersubjetivos comuns, para não enfrentar estruturas organizadas que operam mediante intimidação, terror e controle social armado. Não menos importante,
além da natureza diferenciada do delito, é indispensável reconhecer que os jurados têm fundado temor de represálias quando chamados a julgar integrantes de organizações criminosas. A experiência forense demonstra que em diversas regiões do país a participação em conselhos de sentença envolvendo facções ou milícias gera risco real de coação, ameaça ou violência contra jurados e suas famílias. Para além dessas incorporações, presidente, o texto também altera leis complementares e correlatas, o Código Penal, a Lei de Organizações Criminosas, a Lei de Drogas, o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Execução Penal e a Lei de Benefícios Previdenciários, criando tipos penais qualificados e formando um conjunto coerente e tecnicamente unificado. Diante do exposto, o objetivo deste relator é simples e direto: restringir o espaço de atuação do crime organizado, impedir sua reprodução econômica e restabelecer o poder de Estado sobre o território nacional. O Brasil convive há décadas com o crescimento da criminalidade estruturada. Chegou o momento de dar um passo institucional firme, amparado em técnica jurídica e responsabilidade pública, o que se fará por meio do substitutivo que ora se apresenta, um instrumento legal de enfrentamento consistente, com foco na eficiência, na coordenação e na restauração da autoridade estatal, um verdadeiro marco de combate ao crime organizado do Brasil. Conclusão do voto. Ante o exposto, o nosso voto é o seguinte: no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela aprovação do projeto de lei número 5582 de 2025, na forma do substitutivo anexo. 2. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 5582/2025 e do substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Esse é o voto, presidente.